Rosh Hashanah, chegou o tempo tão esperado, o dia do julgamento, um dia que talvez seja o mais especial dentro do calendário judaico, e um dia que logo de cara já traz muitas dúvidas. Muita gente vai se perguntar, ora, Hashem ordena na Sagrada Torá que a contagem dos meses seja a partir do mês de Nissan, conforme está escrito que a contagem dos meses será a partir da saída do Egito, o êxodo do Egito. Ou seja, daqui a gente aprende que a saída do Egito é o início da contagem dos meses e também das festas. A primeira das festas da Torá é Pessah, a festa da Páscoa judaica. Eu não gosto dessa tradução, melhor chamar como Pessah, porque Pessah significa Pessar, a boca fala. Este é o dia que os pais contam a trajetória do povo de Israel no Egito e a sua saída do Egito aos seus filhos. É a transmissão da tradição judaica de pai para filho. Por isso, Pessar, a boca, conta a história do povo de Israel. Muita gente se confunde porque, se o ano novo é em Nissan, como pode o ano novo também ser em Rosh Hashanah, dia 1º de Tishrei? Para responder essa pergunta, a gente precisa ir na Mishnah, no tratado de Rosh Hashanah, no Perek Aleph, no capítulo 1, na primeira Mishnah, na Mishnah Aleph. Lá está escrito que existem 4 anos novos. O dia 1º de Nissan é chamado de o ano novo para os reis judeus, como, por exemplo, o rei Davi, o rei Salomão, e também é o ano novo para as festividades. O dia 1º de Elul é o ano novo para o dízimo animal. Porém, o Rabi Elazar e o Rav Shimon Bar Yochai, Rabi Elazar que é o seu filho, eles discordam e dizem que o ano novo para o dízimo animal é o dia 1º de Tishrei. Rosh Hashanah é chamado de o ano novo para os anos, ou seja, Nissan é o ano novo dos meses, é o ano novo das festividades. De fato, a contagem dos meses se dá a partir de Nissan, a contagem das festas também se dá a partir de Pessah. Contudo, o início de todos os anos se dá em Rosh Hashanah, a cabeça do ano, isso é, Rosh Hashanim, a cabeça de todos os anos, e nós já vamos entender o porquê. E o dia 1º de Shevat é o ano novo para as árvores, ou seja, em Rosh Hashanah, todas as criaturas são julgadas. Tudo em todos os mundos, nos céus e na terra, é julgado em Rosh Hashanah, com exceção das árvores, que são julgadas em Shevat. Agora, segundo a opinião de Beit Hillel, é no dia 15 de Shevat que ocorre o julgamento das árvores. Muito bem, então aqui na Mishnah nós já respondemos esta primeira pergunta. Ora, se Rosh Hashanah é chamado o ano novo, a cabeça do ano, como pode a Sagrada Torá dizer para a gente que Nissan é a cabeça do ano? Ou seja, Nissan é o início de todos os meses. A resposta é que, de fato, Nissan é o início da contagem dos meses e o início da contagem das festividades. E a partir do mês de Nissan também, que é decretado o ano novo para os reis. Um exemplo que é trazido na Guemará, se ocorre que um rei de Israel, ele se torna rei no mês de Shevat. Quando chega o mês de Nissan, ou seja, 2 meses depois, é como se tivesse passado 1 ano do seu reinado. Então, a partir do mês de Nissan, se conta 2 anos para o reinado deste rei, porque a cada mês de Nissan se dá a contagem de um ano novo para os reis de Israel. E de onde os sábios inferem este aprendizado, esta lei? Eles inferem este ensinamento do livro de Reis, Reis Melachim Aleph, capítulo 6, versículo 1. É dito que o 4º ano do reinado do rei Salomão é identificado como o ano 480 após a saída do Egito. Ou seja, o 4º ano do rei Salomão passa a valer na contagem a partir do ano 480, desde a saída do Egito. A saída do Egito, então, é a referência para a contagem do ano novo dos reis de Israel. Também para a contagem das festividades, como nós vimos. Agora, Tishrei é a contagem para os anos. Então, da mesma forma
que nós temos uma cabeça que controla todo o nosso corpo. Rosh Hashanah é a data, é a cabeça de todos os anos. Então, neste dia, tanto os vivos quanto os falecidos são julgados. Deus examina todos os detalhes da nossa vida. Deus julga a cada ser humano. E o julgamento é com o propósito de dar a este indivíduo uma missão no mundo. Então é neste dia que Deus decide tudo o que vai acontecer com a pessoa ao longo do próximo ano, até o próximo Rosh Hashanah. Então, Deus decreta aquilo que a pessoa vai ganhar naquele ano. Deus decreta quem vai ser rico, quem vai ser pobre. A festa de Rosh Hashanah tem vários nomes. Rosh Hashanah significa Rosh, a cabeça, em hebraico, Hashanah, do ano. Nós vimos que Rosh Hashanah é a cabeça de todos os anos. Nós já vamos entender a explicação por detrás disso. Pois a cabeça, ela controla e ela orienta todos os membros do corpo. Da mesma forma, o estado espiritual de uma pessoa em Rosh Hashanah é o que vai definir o tom para todos os dias do seu ano. Ou seja, este dia tem um tremendo impacto no comportamento da pessoa ao longo de todo o ano. Seja este comportamento espiritual, seja nos seus negócios, seja na relação com sua esposa ou marido, seja na relação com seus filhos e assim por diante. Primeiro de Tishrei também é chamado de Yom Adin, o dia do julgamento, pois neste dia Akadosh Baruch Hu julga a cada ser humano e examina todos os seus atos. É neste dia que Akadosh Baruch Hu decide tudo o que vai acontecer com cada pessoa ao longo do próximo ano. A partir deste Rosh Hashanah, será decretado quanto que a pessoa vai ganhar em cada um dos meses do próximo ano até o próximo Rosh Hashanah. Será decretado o quanto de saúde a pessoa vai ter. Será decretado o quanto de força a pessoa vai ter, o quanto de inteligência a pessoa vai ter, o quanto de capacidade para estudar a Torá, o quanto de percepção do sagrado, bendito seja, e assim por diante. Tudo isso é decretado em Rosh Hashanah. Em Rosh Hashanah é decretado a missão de cada pessoa. Este dia também é chamado de Yom HaTruah, o dia do toque do shofar, pois refere-se aos diversos toques do shofar que são entoados nas sinagogas neste dia. E por fim, 1º de Tishrei também é chamado de Yom HaZikaron, o dia da lembrança. Este nome indica que Deus se lembra de todas as suas criações neste dia. Não é apenas o primeiro dia de um novo ano, mas sim a cabeça de todo o ano. Neste dia, o destino de cada um para todo o ano seguinte é decidido. Então, mesmo que a Torá considere o mês de Nissan como o primeiro mês do ano, como nós vimos no início de nosso shiur, o primeiro dia de Tishrei marca a conclusão da criação do mundo, que é iniciada no dia 25 de Elul. 6 dias depois ocorre a criação de Adão e Havá, Adão e Eva. E este dia é, portanto, chamado como Rosh Hashanah, o início do ano, pois este é o início do primeiro ano da criação. É a partir deste dia que se inicia a contagem dos anos dentro do calendário judaico. Por isso que a partir do dia 1º de Tishrei, em Rosh Hashanah, nós estaremos no ano de 5.784 da criação, segundo o calendário judaico. Ou seja, neste momento, no primeiro Rosh Hashanah, na criação de Adão, todas as criaturas de Deus, todos os seus anjos, estavam presentes naquele tempo. O sol, a lua, a terra, os céus e todas as suas hostes. Rosh Hashanah, portanto, é um dia de julgamento de todas estas criaturas, de todas as ações, palavras e pensamentos que não foram revistos pela pessoa. Mas há um significado profundo também em Rosh Hashanah, pois Akadosh Baruch Hu não somente julga este mundo, mas ele é novamente coroado como o rei soberano de todo o universo. Agora a gente precisa entender a respeito deste conceito de coroação. Coroa em hebraico é Keter, e Keter é a raiz de todas as sefirot, pois é o impulso da Ratzon, da vontade da pessoa. Então, no Keter,
está tanto a raiz de todas as averot que a pessoa cometeu, ou seja, de todos os pecados e transgressões que a pessoa cometeu, quanto também das mitzvot que a pessoa fez, dos mandamentos que ela cumpriu. Então, o conceito de coroação denota estabelecer um novo reinado em nossas vidas. Isso é, estabelecer em nossas vidas o domínio e o controle sobre as nossas averot, de modo que nós possamos mudar os caminhos das nossas averot e de modo que possamos nos colocar no caminho da Torá e das mitzvot. Deste modo, a Kadosh Baruch Hu está na soberania do nosso mundo. A Kadosh Baruch Hu, ele é coroado e ele está entronado em Rosh Hashanah. Nós temos livre-arbítrio para escolher seguir ou não o caminho da vida. Em Rosh Hashanah, nós declaramos que nós estamos aceitando a soberania de Akadosh Baruch Hu, mesmo estando em uma zona neutra como Bnei Noach. Ou seja, mesmo que nós estamos em uma situação onde nós não somos nem idólatras, nós também não somos judeus, mas nós estamos no caminho como Bnei Noach, no caminho da Torá e Mitzvot. Em Rosh Hashanah, nós estamos declarando e aceitando sobre nós a soberania de Deus de forma voluntária, sobre a qual ele colocou de forma obrigatória sobre o povo judeu. E mesmo que aquele que é obrigado a fazer e faz é maior do que aquele que não é obrigado a fazer e que faz de forma voluntária, ainda assim é muito nobre aquele que escolhe o caminho de Torá, mesmo não sendo obrigado a isso. E o que significa temor aos céus pelo judaísmo? Nós sabemos que outras religiões interpretam o medo de Deus como o medo do inferno, ou melhor, o medo da punição. Mas nós já vimos, por diversas vezes nos nossos estudos, que a Kadosh Baruch Hu, ele não pune a pessoa. O que acontece é que a pessoa ela desencadeia uma série de consequências a partir das suas ações aqui no mundo. A Kadosh Baruch Hu dá sempre uma vitalidade de 100/100 para a pessoa, mas a pessoa tem a escolha de diminuir o seu utensílio. Ela continuará recebendo 100, mas se ela diminui o seu utensílio para o tamanho 70, por exemplo, o que é a mais, este meod, é o Satan. Ou seja, são os sofrimentos, são acusações para a pessoa, porque a pessoa não soube conter aquela brachá. E como que nós podemos conter as brachot? Através do cumprimento das mitzvot da Torá, o caminho da vida. Por isso que Hashem nos diz na Torá, siga o caminho da vida, escolha a vida, cumpra os mandamentos da Torá, para que você consiga receber as bênçãos que eu estou enviando para este mundo. A pessoa assume sobre si em Rosh Hashanah o reinado de Akadosh Baruch Hu, o jugo dos céus. E assim, mesmo a pessoa fazendo isso de forma voluntária, como um Bnei Noach, ela está assumindo para Deus que ela reconhece a sua realeza e que ela tem reverência por Deus. Ou seja, quando a pessoa reconhece que tudo vem de Deus, ela não quer apertar um botão errado na programação que existe nos céus e causar dano tanto para si quanto para o próximo. Porque quando a pessoa causa dano para si e ela fecha as portas dos céus para si, ela também fecha a abundância dos céus para o mundo ao seu redor. Por isso, o contrário também é verdade. Quando a pessoa se retifica e ela busca se purificar e ela busca fazer aquilo que é certo, a pessoa está abrindo as portas dos céus para si e está abrindo as portas dos céus para o mundo ao seu redor, porque ela aceitou sobre si o jugo dos céus. E porque ela aceitou o jugo dos céus através do temor a Deus. Nós pedimos para Deus em Rosh Hashanah que nos abençoe com um ano bom e doce. Não somente com um ano bom, pois tudo que Deus faz é para o bem. Como foi explicado, as bênçãos que são desencadeadas para nós todos os dias, se caem sobre nós como sofrimentos, é porque nossos utensílios não são capazes de receber essa energia. Então nós precisamos alargar estes utensílios. Nós precisamos expandir a nossa consciência, expandir a nossa capacidade de nos relacionar com o sagrado. E isso é feito através de oração, isso é feito através de estudar a Torá para conhecer o sagrado e também através dos atos de caridade, atos de benevolência no mundo. Rosh Hashanah é o dia em que nós declaramos que a vontade de Deus, que a Torá nos ensina, é o nosso caminho. E quando nós declaramos para Deus que nós temos temor e reverência a Deus e que reconhecemos a sua realeza e que reconhecemos que quando nós apertamos os botões errados, isso desencadeia sofrimento.
Quando nós diminuímos nossos utensílios, as bênçãos, as brachot, podem se transformar em maldições, Deus nos livre, em klalot. Portanto, nós precisamos alargar estes utensílios, alargar a nossa consciência e percepção do sagrado. E isso é feito através da Teshuvah no mês de Elul. Por isso que a Mishnah Perek Aleph, na Mishnah Aleph de Rosh Hashanah, nos disse que o ano novo para o dízimo animal é em Elul. Ou seja, quando que nós fazemos o dízimo do nosso animal, da nossa alma animal, no mês de Elul. A chave de Rosh Hashanah para abrir as portas dos céus, para que nós tenhamos um ano bom e um ano doce, está em Elul. Ani ledodi vedodi li. É no mês de Elul que nós retornamos a Deus e Deus retorna para nós. Nós somos para o nosso amado através do cumprimento de mandamentos divinos, de estudar a Torá, buscar conhecer o sagrado, divulgar a sabedoria da Torá para o próximo, para aqueles que estão ao nosso redor, e através de oração, pois é na oração que nós reconhecemos o seu reinado, pois nós reconhecemos que ele é o rei sobre nossas vidas. E assim como um filho que reconhece que tudo vem do seu pai e tudo ele pede para o seu pai, de igual maneira, aquele que reza para Hashem, ele reconhece que tudo vem de Hashem. Portanto, todos os seus bens espirituais e materiais, a sua capacidade de entender a Torá, de estudar a Torá, a sua capacidade de rezar para Hashem, depende do Criador, bendito seja, única e exclusivamente dele. Todos os resultados dependem dele. E como que nós declaramos esta realeza? Através da oração. Quando chega esta data, todo ano começa uma nova rodada, isso é, um novo ciclo. Hashem, ele cria o ser humano novamente. E isto é o que nós dizemos na oração chamada de Musaf em Rosh Hashanah. Hayom Harat Olam. Hoje o mundo engravidou. A palavra Harat vem da raiz das palavras Erayon e Ledá. Erayon significa gravidez e Ledá significa nascimento. Isto porque Adam Arishon foi criado na terra. Então, a terra engravidou do primeiro ser humano. Portanto, o mundo engravidou de Adam Arishon em Rosh Hashanah. O livro Siftei Haim explica para a gente da seguinte maneira. Já que Adam Arishon foi criado neste dia e possuía uma tarefa no mundo, assim também todas as futuras gerações, cada ser humano, recebe tarefas e missões no dia de Rosh Hashanah. Ou seja, neste dia é decretado a posição da pessoa na sociedade, para que a pessoa possa receber sobre si uma tarefa do Criador do universo. Portanto, este é um dia perfeito para a pessoa pedir para Hashem a posição social, a posição espiritual que ela tanto almeja. A pessoa que deseja subir de cargo no seu emprego, a pessoa que deseja que os seus negócios andem melhor, a pessoa que deseja rezar mais para Hashem, a pessoa que deseja estudar mais Torá, conseguir estudar todas as porções semanais do próximo ano. Tudo isso a pessoa deve pedir para Hashem, para que Hashem fortaleça ela no próximo ano, para que Hashem decrete sobre ela o caminho para que ela consiga cumprir estes mandamentos divinos, pois cada pessoa é julgada conforme o aproveitamento das oportunidades. Ou seja, quando a pessoa aproveita suas oportunidades espirituais e também nos seus negócios, quando a pessoa agarra com suas duas mãos, com boa vontade, aquilo que Hashem lhe dá, Hashem decreta sobre ela coisas ainda maiores do que aquelas que lhe foram dadas no ano anterior. Ou seja, se a pessoa utiliza de forma correta aquilo que foi decretado sobre ela no ano que passou, é dado para ela a possibilidade de continuar crescendo naquele trabalho, naquele empreendimento. Desta forma, Hashem nos determina saúde, sustento e assim por diante. De forma semelhante, o livro Netivot Meir vai explicar para a gente que o nível de Adam Arishon, o nível do primeiro ser humano, é ainda mais elevado do que os anjos. Isto porque os anjos foram criados da palavra de Deus. Nós podemos ficar aqui a noite inteira conversando sobre Torá, Bezrat Hashem, e nós não vamos ter que nos esforçar tanto para isso. Se a pessoa tem o que falar, ela pode ficar a noite inteira falando sobre aquele assunto, não é mesmo? Quantas pessoas aqui já não passaram horas e horas num domingo à tarde, por exemplo, conversando com seus familiares sobre diversos assuntos e não se cansava de conversar, de tanto falar? Principalmente as mulheres dizem que falam muito mais do que os homens, né? Falar
é algo que nós fazemos de forma natural, é algo que nós fazemos com mais facilidade. Ou seja, exige de nós menos esforço. Agora, o ser humano ele foi criado do sopro de Deus. Experimentem ficar soprando durante alguns instantes, pelo menos. E você vai ver que você não consegue ficar soprando nem mesmo por mais do que 1 minuto ou 2. Isto porque soprar, você está soprando algo que vem de dentro. Quando você fala, muitas vezes a pessoa pode estar falando da boca para fora. As palavras não querem dizer aquilo que está dentro da pessoa necessariamente. Agora, é claro que nós devemos ter coerência entre aquilo que está dentro e aquilo que está fora. Mas quando nós sopramos, nós estamos soprando aquilo que vem de dentro. Ou seja, exige esforço, exige dedicação. O que Hashem vem ensinar pra gente? Hashem não tem corpo, Hashem não sopra, Hashem não tem boca. Portanto, o que está acontecendo aqui na Sagrada Torá, quando Hashem soprou nas narinas de Adão, ocorre que a Kadosh Baruch Hu, ele tirou das suas entranhas, ele tirou da sua essência divina, ele tirou da sua intimidade, como se ele fizesse um esforço para tirar de dentro de si e colocar na Adamá, na terra. Por isso que terra, Adamá, é daí que vem o nome de Adão, porque Adão vem da Adamá. Também Adão, porque o seu senhor é chamado de Adotrasunai. Então, Adão é o nome dele. Ou seja, daqui a gente aprende algumas coisas. Que Adam Arishon, ele é mais elevado que os anjos porque ele foi feito de uma parte de Deus mais íntima, mais interna, mais próxima da sua essência. Enquanto que os anjos, eles foram criados a partir de uma camada mais externa de Deus. Deus preenche todos os mundos igualmente. Deus está em todos os lugares. Agora, a revelação de Deus em cada lugar vai depender do tanto que Deus está encoberto ou não por essas camadas de ilusão que são causadas através do fenômeno espiritual chamado de Tzimtzum, que é a contração. Portanto, está escrito na Torá, Kol asher ikra lo ha'adam nefesh hayah hu shemo. Como chamou Adão nos animais, assim foi o seu nome. Adão, ele olhava para cada um dos animais na terra, os rastejantes, as aves nos céus, e ele sabia qual era a essência daquele animal. Ou seja, ele sabia qual era a palavra que Deus havia utilizado para criar aquele animal e o que aquele animal representava na criação. E a partir daí, Adão, ele deu nome a cada um dos animais. Isso significa que Adão, ele tinha domínio, porque ele sabia o nome de cada um dos anjos, das aves nos céus, dos anjos sobre a terra e também dos rastejantes, ou seja, de todas as criaturas de todos os mundos. Adão, ele deu seus nomes e ele reconhecia qual era a sua essência, ele sabia qual era o propósito daquela criatura. Deste modo, Adão, ele conseguiu reconhecer a essência de todos os anjos, de todos os animais que existem na face da terra. Então, consta na Torá, Vatipakarna einei sheneihem, vayedeu ki erumim hem. E abriram-se os seus olhos e souberam que estavam nus. Hashem se aproximou de Adão. E Hashem disse para ele, Vaishmeu et kol Hashem Elokim mitaler bagan leruach hayom. E ouviram a voz de Hashem movendo-se no Gan Eden como o vento do dia. Então, Hashem não se revela diretamente para Adam Arishon aqui. Hashem queria que Adão entendesse que mesmo ele tendo pecado, Deus ainda estava próximo dele e que tinha piedade dele, estava pronto para receber a sua teshuvá. Ou seja, a Kadosh Baruch Hu, quando chama Adam Arishon, mesmo chamando através do vento daquele dia, ele faz isso para chamar a atenção de Adão, para que Adão perceba que mesmo ele não cumprindo a única mitzvah que lhe foi dada no Gan Eden, ainda assim Hashem estava próximo dele e tinha piedade dele. Isso é equivalente a Elul, mais uma vez, Ani ledodi, vedodi li, eu sou do meu amado é para mim. Mas Adão não compreendeu. Assim está escrito, Vaitah Adam veishto mipnei Hashem Elokim betor etz hagan. O homem e sua mulher esconderam-se entre as árvores do jardim. Ou seja, a pessoa quando ela peca contra Deus, a pessoa se envergonha,
e ela quer se esconder. A pessoa tem vergonha de rezar para Deus. A pessoa tem vergonha de estudar a Torá. A pessoa tem vergonha até mesmo de fazer atos de bondade e caridade no mundo. Porque ela se fechou e ela se encobriu, ela se escondeu de Deus. Ou seja, o homem e a mulher se esconderam entre as árvores do jardim. Não é Deus que se oculta do ser humano, mas que o homem e a mulher se escondem entre as árvores do jardim. A Kadosh Baruch Hu se aproximou ainda mais, como está escrito, Vaikra Hashem Elokim El Adam, e Hashem chamou a Adam, para que ele entendesse que Hashem queria algo dele. Então Hashem disse, Ayeka, onde você está? Como quem diz, veja o nível em que você foi parar, veja o nível que você estava antes de comer do fruto, e veja agora o nível em que você se encontra. Desta forma, Hashem lhe deu uma dica para que ele se arrependesse, que ele retornasse ao nível anterior, que ele pedisse perdão. Adão, então, começa a dar as suas desculpas. Ele responde, Et kolecha shamati bagan vairakieron anohi vaichaber. Escutei a sua voz no jardim e temi porque eu estava nu, por isso eu me escondi. Eu sabia dentro de mim que eu precisava escutar a sua voz para seguir o seu caminho. Mas eu fiquei com medo porque eu estava nu. O que significa nu? As vestimentas são os mandamentos divinos. Quando a pessoa peca, ela está se despindo dos mandamentos divinos. Ou seja, as vestimentas são os mandamentos divinos. Quando a pessoa peca, ela está se despindo dos mandamentos divinos. Então Adão disse, eu estou nu, eu estou despido das mitzvot. Por isso eu me escondi de ti. Eu estou despido de méritos para me colocar diante da tua presença. E Adão Arishon não reconheceu a bondade de Akadosh Baruch Hu, pois Hashem desejava que ele se aproximasse. Hashem sabia que ele estava nu. Hashem sabia que ele havia se escondido. Não foi por este motivo que Akadosh Baruch Hu chamou Adão pela terceira vez. Mas Hashem não desistiu e ele disse, Mi gidi leha ki eromata. Quem lhe disse que você está nu? Hashem está dando uma dica. Ele queria dizer para ele qual foi o seu erro. Ou seja, quem disse para você que você está despido de mitzvot? Quem falou isso para você? Porque a vergonha não era por ele estar nu, mas havia um ponto mais profundo que precisava ser considerado. Ou seja, precisava se considerar a raiz daquele pecado. Ok, você está nu. Ok, você se escondeu entre as árvores do jardim. Isso eu já sei. Eu quero saber quem te disse que você está nu. Hashem lhe deu ainda mais uma oportunidade, pessoal. Hashem disse, Amin haetz asher tzivtiha levirti ahol mimenu ahalta. Daquela árvore que eu lhe proibi de comer, você comeu? A pessoa precisa retornar, falar com Deus, se confessar para Deus, relembrar a sua vida, fazer um balanço geral, falar com Deus, colocar as palavras do seu coração para fora, sozinha no seu quarto, para que a pessoa consiga atingir essa essência dentro de si, para que a pessoa consiga quebrar estas barreiras e encontrar a raiz do problema. O problema todos já sabem que nós estamos nus. Todos já sabem que nós estamos escondidos entre as árvores. Agora, qual é a raiz deste problema? É preciso encontrar através da Teshuvá, da confissão a Deus. Pois assim, a Kadosh Baruch Hu, ele vai quebrar as barreiras, assim como ele quebrou as muralhas de Jericó com o toque do shofar. Da mesma maneira, ele vai quebrar as muralhas que nos impedem de ter a Kadosh Baruch Hu. A Kadosh Baruch Hu está do lado de fora, rondando as muralhas. Quando tocarem o shofar, quando chega a Rosh Hashanah, as muralhas caem. E a Kadosh Baruch Hu, então, tem domínio sobre a cidade. O que é a cidade? É a nossa vida. Ou seja, Rosh Hashanah é o dia em que as muralhas de Jericó precisam cair. E isso é feito através da Teshuvá no dia 29 de Elul. É muito importante, pois é neste momento em que nós devemos perceber a última chamada de Hashem. Hashem está falando para nós qual é o nosso pecado. No dia 29 de Elul, se nós fechamos nossos olhos e começamos a buscar as memórias da nossa mente sobre os nossos atos passados e buscamos retificar estes atos, buscar encontrar a raiz de todos estes problemas,
para retificar na raiz estes problemas, Deus vai nos ajudar. Deus vai mostrar para a gente a raiz do problema. Assim como está escrito, foi daquela árvore que eu lhe proibi de comer, você comeu? Hashem entregou para Adam Arishon qual é o motivo dele estar nu, qual é o motivo dele estar escondido entre as árvores. De igual maneira, uma pessoa que faz techuvá, a Kadosh Baruch Hu revela para ela qual é o motivo por detrás da sua haverá. Mas em vez de Adam entender o que Hashem queria lhe dizer, ele retrucou. Aisha shenata teimadi hinatna limin haetz vaohel. A mulher que tu me deste, ela que me deu do fruto e eu comi. Ou seja, a pessoa justifica os seus erros. Eu cometi adultério porque eu não tinha a Torá Kedushá. Então foi por isso que eu cometi adultério. Então Hashem, a culpa é tua, Hashem, porque a mulher que tu me deu, ou seja, o corpo que tu me deu, a vida que tu me deu, não tinha Torá. A mulher que tu me deu, ela é uma perversa. A vida que tu me deu é perversa. Não é culpa minha. Se dependesse de mim, se eu tivesse nascido em um lar judaico, se eu tivesse nascido em Israel, se eu tivesse nascido com a tua Torá Kedushá no meu coração, não teria esse problema. Eu não pecaria contra ti. Então, Adam Arishon, ele justifica o seu erro, mesmo através da Torá Kedushá. Veja o problema disso, pessoal. A pessoa justificar o seu erro, mesmo através da Torá Kedushá. A pessoa tem que falar, eu errei, ponto final. Eu confesso para ti, Hashem, eu cometi este pecado contra ti, eu cometi este pecado contra o próximo, eu vou buscar ressarcir o próximo, eu vou buscar ajudar o próximo ao máximo que eu posso, para que a Kadosh Baruch Hu, eu possa ter o teu perdão, para que eu possa ter um novo início a partir de Rosh Hashanah. A pessoa precisa se entregar nas orações. São os últimos dias, pessoal. E a pessoa precisa aproveitar cada instante. Em Rosh Hashanah, a cada 8 minutos de Rosh Hashanah, é um dia do próximo ano. Os tzadikim nem mesmo dormem neste dia. Isso porque este é o dia onde a pessoa tem como trazer uma descarga de tová ou metuká. Boa e doce. Não somente boa, pois tudo é para o bem, o metuká, doce. Ou seja, que a pessoa tenha prazer e deleite, tanto espiritual quanto material. Agora, Adam Arishon, ele culpa a sua mulher pelo erro. Alguns culpam seu corpo, alguns culpam a sua idade, alguns culpam seus filhos, outros culpam seus pais, outros culpam o trânsito, outros culpam seus amigos, outros culpam a cidade onde ele vive. Agora, Hashem, ele estava esperando que a pessoa encontrasse dentro de si a resposta verdadeira para todas as culpas e sofrimentos. Que a pessoa precisa retificar a raiz da sua alma e assim todo o mundo ao seu redor também estará retificado. Se a pessoa ajustar os botões dentro de si, toda a configuração do mundo ao seu redor também é reprogramada de acordo com o ajuste que a pessoa faz em si. Ou seja, durante Rosh Hashanah, a Kadosh Baruch Hu, ele transforma toda a realidade da pessoa. Então, uma pessoa que Deus nos livre poderia ter um decreto de morte, de doença, ela não tem durante todo aquele ano. Adam culpou a sua mulher, mas está na mão de cada um de nós não culpar a nossa mulher, não culpar o nosso vizinho, não culpar a nossa cidade, mas trazer para dentro de nós, pois assim a Kadosh Baruch Hu irá nos revelar o motivo, a raiz por detrás de cada um destes pecados. Mesmo que não ocorreu a ideia para Adão de existir uma possível techuvá para cada um de nós que estão vivos nos dias de hoje, é sabido que existe techuvá, é sabido que existe como retificar, como transformar de dentro para fora tudo aquilo que existe dentro de nós, todas as raízes dos nossos sentimentos, pensamentos e, por fim, das nossas ações. Toda pessoa precisa se envergonhar do seu pecado diante de Akadosh Baruch Hu. Mas, depois que a pessoa se envergonhou do seu erro, ela precisa retornar para ele e não fugir dele. Em Rosh Hashanah, nós já voltamos em Teshuvah. Ou seja, em Rosh Hashanah, pessoal, nós temos que voltar para Hashem com alegria, com banquete, com lehaim, é claro, com temor aos céus.
A pessoa precisa entender que este é um dia de temor e de reverência e não um dia de festa, é claro, mas a pessoa precisa ter confiança, precisa ter alegria em tudo que ela fizer. Em Rosh Hashanah, nós precisamos nos controlar contra qualquer adversidade que possa vir. Se Deus quiser, não virá. Nós pedimos a Hashem que não nos envie testes, que nós tenhamos caminhos abertos para que possamos ter sucesso em Rosh Hashanah. Então, o Yetzer Hará, ele nos incita para que nós tenhamos vergonha. O Yetzer Hará, ele vai dizer para a gente, então você passou a vida inteira andando em um caminho de pecado e agora você quer dizer para mim que você quer se aproximar de Hashem? Ele não quer sua proximidade. Você não vai conseguir. A pessoa precisa se fortalecer contra o Yetzer Hará a cada dia. E mesmo que a pessoa a cada dia ela caia naquele mesmo pecado, ela precisa reconhecer o seu erro, sentir remorso, confessar para Hashem, fazer uma boa ação para retificar aquele pecado e falar: Hashem, agora vamos. Agora eu não vou cair. Caiu de novo? Problema nenhum. Tudo isso a pessoa tem que fazer, seguir o passo a passo da Teshuvá, sempre que a pessoa errar. Com cara de pau, né, como quem diz. A pessoa que ela erra, porque ela ainda não conseguiu fazer Teshuvá completa, é preciso que a pessoa continue fazendo Teshuvá, continue se confessando, continue rezando para Hashem, até que ela consiga. E em um determinado momento, se Deus quiser, antes do dia 1º de Tishrei, no dia 29 de Elul, mais tardar, cada um de nós terá em nossa mente o motivo por detrás de nossos pecados. Cada um de nós terá a revelação diante de nossos olhos qual é a raiz de todos os pecados. E Bezrat Hashem teremos a possibilidade para curar cada um destes pecados. Como está escrito na reza de Amidá, Refaenu Adonai Vener Rafé. Cura-nos, Adonai, e seremos curados. Bezrat Hashem, que sejamos todos curados em Rosh Hashanah e que sejamos inscritos e selados para um ano bom e doce.